Hello and welcome to one more video. How are you doing? Hoje você vai aprender aqui comigo sobre o Simple Present, ou em português, presente simples, porque ao contrário do que muitos possam pensar, não tem como aprender inglês sem estudar sobre gramática. Então, se você quer aprender como é que funciona esse tempo verbal e a importância dele de forma prática e sem muita enrolação, já clica no botão de se inscrever, porque tem vídeo nesse canal maravilhoso toda semana. Se você já é inscrito, coraçãozinho pra você, obrigado por acreditar no meu trabalho. Aproveita, já clica no botão de like aí também para fortalecer nossa amizade e porque eu sei que você vai gostar desse vídeo, confia em mim. Já se inscreveu? Deixou seu like? Então bora começar esse vídeo. Primeiro de tudo, vamos entender em quais situações a gente vai precisar usar o tal do Simple Present. A gente vai usar ele para expressar ideias, para falar de ações habituais, então a gente usa muito o Simple Present para falar de rotina, expressar opinião, sentimentos, gostos e fatos também. Resumidamente, coisas que acontecem com certa regularidade e a forma como você se sente. Agora que a gente já sabe quando que a gente tem que usar o Simple Present, vamos entender a formação dele. Então, de que forma a gente pode montar frases com o Simple Present? Se tratando de formação de frases, a gente tem três tipos. Temos as frases afirmativas, negativas e interrogativas. E agora a gente vai ver como utilizar cada uma delas usando o Simple Present. Começando pela forma afirmativa, mas aí a gente vai ter que explicar dois casos. O caso dos pronomes I, you, we e they, porque com esses pronomes, sempre que a gente for utilizar uma frase onde eles estejam presentes ou que o sujeito possa ser substituído por eles, o verbo vai continuar normal, tranquilinho, na sua forma infinitiva. Vamos ver isso? Por exemplo, se eu quero dizer eu estudo, I, in English, e estudar, to study. O que eu vou fazer? Só vou tirar o to, que deixa o verbo no infinitivo, e vai ficar I study. I study, you study, we study, they study. Easy peasy lemon squeezy so far, right? Então é tranquilo, é só a gente colocar o sujeito, verbo e posso adicionar um complemento também. Eu posso dizer we study every day. We study every day. Então a gente estuda todos os dias. Inclusive, é muito comum a gente utilizar esse tipo de palavra, que a gente chama de advérbio, quando estiver falando e usando o Simple Present. Por exemplo, você vai ver sempre palavrinhas como now, always, o everyday que eu mencionei agora, sometimes, today, often e por aí vai. Tem várias outras que a gente utiliza junto com o Simple Present, mas aí você já pode anotar algumas para adicionar no seu vocabulário. Lembra que eu falei que a gente precisava falar sobre cada caso primeiro? Aí eu mencionei sobre I, you, we, they, que o verbo continua normal, mas infelizmente a gente vai ter que modificar o verbo quando a gente for usar com os pronomes he, she e it. Mesmo que eles não estejam presentes na frase, se a gente puder substituir o sujeito por algum desses pronomes, a gente continua usando a mesma regrinha do verbo. Como é que vai ser isso? Por exemplo, quando eu vou usar uma frase com he, she, it, eu depois tenho que acrescentar um S no final dos verbos. Nem sempre vai ser só colocar o S também. E aí eu vou colocar aqui do lado para vocês verem as terminações em que, em vez de colocar só o S, a gente tem que colocar ES também. Mas não se preocupem, não precisam ficar assim muito atentos a memorizar esse tipo de terminação dos verbos, porque conforme você for estudando inglês, tendo mais exposição e contato com o idioma, você vai internalizar isso de forma inconsciente. Eu mesma não lembro de todas as terminações e de que forma eu tenho que colocar S ou ES, mas de tanto ouvir determinados verbos, eu já sei que eu tenho que colocar ES em alguns e só o S em outros. Por exemplo, de tanto ouvir o verbo play, eu sei que se eu for falar he, she, it, play, eu não posso só falar esse play, eu tenho que colocar he plays, she plays, it plays, porque é algo que eu já vi tanto que ficou gravado aqui sem eu precisar memorizar as terminações. Da mesma forma que eu sei que quando eu for usar o verbo to watch para he, she, it, eu vou falar she watches, he watches com E e o S no final, em vez de só o S. De qualquer forma, eu coloquei aqui do lado para caso você queira pausar esse vídeo e copiar essas terminações,
Ou caso não queira, é tranquilo também, como eu disse, conforme você for se expondo mais ao idioma e assistindo mais séries e filmes em inglês, vai ser um processo natural para você saber. Por isso que é tão importante a gente se expor ao idioma e estudar inglês pelo menos um pouquinho a cada dia. Ainda falando sobre frases afirmativas, onde a gente tem que mudar um pouquinho os verbos quando for usado com os pronomes he, she, it, a gente tem aqueles verbos que terminam com a letra Y, como por exemplo, fly, worry, try. Se você observar bem, antes do Y, a gente tem uma consoante, em todos esses casos aqui que eu mencionei. Quando isso acontece, quando o verbo termina em Y, mas antes temos uma consoante, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse Y, colocar um I, E e S. Por exemplo, I fry eggs for breakfast. I fry eggs for breakfast. Agora, se eu fosse falar she fries. She fries eggs for breakfast. O verbo vai ficar bem diferente. Mesma coisa para he e it. He fries, it fries. É sempre o combo desses três pronomes que fazem os verbos ficarem um pouquinho mais diferentes. Teacher, e no caso dos verbos que terminam com Y, mas antes é vogal, por exemplo. Acontece também, a gente vê isso nos verbos como say, play, antes do Y tem uma vogal. Nesses casos, é só colocar o S e tá tudo certo. For example, she says the news. He plays soccer. It plays with the ball. Teacher Gabi, mas isso é só para he, she, it? A gente só modifica os verbos quando tiver com esses pronomes? Sim! Quando for I, you, we, they, continua normal, gente. Beleza, eu falei das frases afirmativas e as negativas e interrogativas, Teacher Gabi. Calma que eu vou falar sobre elas agora. No caso das negativas, a gente novamente vai dividir os pronomes em dois grupos. Quando for para I, you, we e they, a gente só tem que colocar um don't depois do sujeito. Então, se eu for falar, por exemplo, eu não gosto de dançar, I don't like to dance, né? Se fosse afirmativa, I like to dance. Negativa, I don't like to dance. Só colocar o don't. A mesma coisa para os pronomes you, we, they. O que é diferente para os pronomes he, she, it. Quando a gente for falar de he, she, it na negativa, em vez de usar don't, a gente vai usar doesn't. Doesn't. Então, se eu quiser falar que ela não gosta de dançar, eu vou ter que colocar um doesn't ali depois do she. She doesn't like to dance. She doesn't like to dance. Lembrando que don't nada mais é do que o auxiliar do simple present do mais a palavrinha not. Então, do e not fica don't na forma contraída. Don't. Mesma coisa com doesn't. Doesn't, a gente tem o auxiliar do simple present, o does para he, she, it, e depois a gente coloca o not. Então, does mais not fica doesn't. Doesn't. Teacher, mas você não falou que o verbo tem que ficar diferente para he, she, it? Sim, só na afirmativa, tá bom, gente? Na negativa, interrogativa, ele vai continuar normal. Eu não vou falar she doesn't study English. Eu vou falar she doesn't study. Ó, o study normalzinho novamente, tá bom? Não vamos alterar o verbo, mesmo sendo para he, she, it, na forma negativa. Finalmente chegamos a frases interrogativas. Como é que a gente faz agora? Nós vamos usar aqueles dois grupos, o grupo do I, you, we, they. A gente vai usar o auxiliar do no começo das frases, e para he, she, it a gente vai usar o does no começo das frases. Se eu quero perguntar, você assiste TV? Eu vou usar o do, então vai ficar do you watch TV? Do you watch TV? Se eu quero perguntar se ele assiste TV, por exemplo, aí eu vou ter que usar o does. Does he watch TV? Does he watch TV? Novamente, o verbo fica normal, tá, gente? He, she, it só muda o verbo quando for na afirmativa, negativa e interrogativa continua a mesma coisa. Vamos ver um quadro sintetizando o simple present com todos os pronomes e em todos os tipos de frases agora, ok? Você pode até praticar sua pronúncia repetindo depois de mim. Nesse caso, eu vou usar o verbo to work, que é trabalhar. Vamos conjugar ele agora? Na forma afirmativa, I work. You work, she works, he works, it works, we work, they work. Na forma negativa agora,
I don't work. You don't work. She doesn't work. He doesn't work. It doesn't work. We don't work. They don't work. Agora em frase interrogativa. Do I work? Do you work? Does she work? Does he work? Does he work? Do we work? Do they work? Conseguimos! Chegamos ao final! Então é assim que a gente usa o Simple Present. Se você quiser colocar em prática tudo que você aprendeu nesse vídeo, clique aqui no link da descrição do vídeo e lá eu vou deixar uma atividade online para você colocar tudo isso em prática e ver se você realmente aprendeu todas as informações necessárias para usar o Simple Present. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui o que você achou, pode dar sugestão de ideias para os próximos vídeos, não deixe de compartilhar para os amigos também. Aqui no canal tem muito vídeo bacana sobre inglês, então se prepara, pega a sua pipoquinha e faça a sua Gabby Flix e vejo você na próxima semana. See you in the next video.